Sejam bem-vindos ao Vortigo Talks. Eu sou Marcelo Monteiro, Head Comercial da Operação, e hoje vamos falar sobre os desafios de retenção e desenvolvimento de talentos. A nossa convidada de hoje é Gabriela Haupt, a Gabi, Head de Pessoas e Culturas dentro da empresa. Olá, Gabi. Prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouco dos seus conceitos com todos os nossos convidados. Falando justamente dos desafios, como a gente já colocou na abertura, né? Desenvolver e reter talentos dentro de uma operação num momento tão complexo que nós estamos aí do mercado. Como é que você vê esse desafio? Como é que você vê esse trabalho dentro de uma operação como a Vortigo? Oi, Monteiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando dessa primeira rodada. Acho que eu estou na área de tecnologia, vou fechar 8 meses de tecnologia, então a Vortigo é a primeira empresa do setor de tecnologia que eu atuo. Atuei antes em financeira e em serviços também. E quando a gente migra para o mercado de tecnologia, esse desafio ele é ainda maior, né? Já tem se falado há algum tempo no apagão dos profissionais de tecnologia no mercado, a gente já vivencia isso na pele, então, diferente de alguns segmentos do mercado, onde quando você abre uma posição, você tem um alto volume de inscritos, hoje as posições que a gente tem aqui, elas demandam que a gente vá atrás dessas pessoas. E é um dos nossos maiores desafios e está diretamente ligado à origem do nosso negócio, né, o core do nosso negócio, porque quando você fala de empresas da indústria ou empresas do segmento financeiro, elas têm um outro tipo de mercadoria. E o nosso maior capital é o nosso capital intelectual, que está com as nossas pessoas, né? Então, a questão de reter, e o meu galo cantou agora de fundo, né? Isso acontece. A questão de reter e atrair talentos para o nosso segmento de tecnologia e de serviço está diretamente linkada ao resultado do nosso negócio e a continuidade dele, né? Você tem 2 desafios interessantes, né? A retenção, a contratação, processo de seleção, como você falou, é uma questão de você equalizar muito bem um desenho, né? Passa por bons profissionais. Agora, o desafio de reter esses talentos e de ir crescendo uma operação acelerada, como tem acontecido na Vortigo, que eu vejo, e reter todos eles, como é que você vê? Como tem sido trabalhado isso? Que destaque você coloca hoje que a cultura Vortigo tem? Então, quando a gente fala em reter todos eles é utópico, né? Seria assim, difícil, mas reter a maioria deles, ter um tempo de permanência adequado para que essas pessoas tenham uma curva de aprendizado e agreguem valor ao nosso negócio. Acho que esse é o maior desafio. Quando a gente fala em cultura e valores, a gente tem aqui na Vortigo um pessoal muito jovem trabalhando, né, com pouca idade. Às vezes, algumas pessoas ainda estão na primeira empresa, né, ou a primeira atuação mais profissional, assim. A gente está num cenário onde não existe uma relação de dependência. As pessoas que estão trabalhando na Vortigo, elas estão porque elas escolheram estar aqui. Então, a gente tem que ajustar muito e ter um cuidado para ser coerente com os nossos movimentos, né? Eu acho que é muito frustrante para qualquer profissional de qualquer área de atuação, quando a empresa ela tem uma regra, ela tem uma missão, visão e valores escrito num quadro, numa parede, em algum lugar, e as atitudes na prática, elas acabam não refletindo aquilo que está escrito, né? Então, essa galera que está entrando no mercado de trabalho agora, eles são muito atentos a isso, o que você faz, né? Acho que a gente sempre fala em liderança pelo exemplo, né? E que você, até no processo de educação dos filhos, você pode dizer o que você quiser, mas eles vão se espelhar do que você está fazendo, e acho que isso se reflete bastante no ambiente profissional. A gente tem um playbook aqui, então quando a pessoa entra, ela recebe o nosso playbook, ali estão as nossas regras básicas, é um manual, vamos dizer assim, relativamente pequeno, que trata um pouco de como a gente funciona, do que a gente espera, de como a gente se comporta. E a gente volta e meia, acontece alguma coisa no dia a dia, a gente confronta com o que está escrito, né? Hoje, inclusive, a gente estava conversando por isso. Se a gente tem alguma desconexão nesses 2 pontos, ou a gente precisa ajustar a nossa comunicação, o nosso comportamento, ou a gente precisa revisar nossas regras do jogo, porque tem que ser um movimento coerente, né? À medida que esses profissionais que chegam, eles vêm porque a gente encanta eles num processo seletivo, trazendo esses valores,
E é bem como um relacionamento mesmo, né? Você tem que alinhar muito bem as expectativas para que as pessoas venham e não se sintam frustradas ou, de uma certa forma, esse processo me enganou, esse processo não foi gentil, ou não foi sincero o suficiente, né? Então, acho que esse é um principal cuidado, assim. Os maiores atrativos aqui da nossa cultura, a gente tem 5 principais valores, né, que norteiam as nossas decisões no dia a dia. Então, a gente traz sempre time, comunicação, inovação, atitude responsável. E o outro valor é que a gente discutiu bastante antes a gente considerava qualidade um dos principais valores ali. Mas a gente entendeu que qualidade é um conceito muito particular, né? E o que é qualidade para mim pode não ser qualidade para o meu cliente ou para outra pessoa, né? Então, o conceito de qualidade, ele variava muito para as necessidades daquele cliente. Então, a gente ia se diferenciar se a gente escutasse a dor daquele cliente, entender como o negócio do cliente funciona e como que a gente pode colocar a tecnologia a serviço daquele negócio para trazer valor, para trazer resultado. Mas o principal desses valores acaba sendo o time, né? Hoje, a Vortigo trabalha num sistema remoto, e a gente acredita no trabalho remoto não como um estilo de trabalho, mas um estilo de vida das pessoas. Então, a gente tem pessoas espalhadas. Essa é uma grande mudança, né? Tô até te cortando, mas assim, isso realmente botou o mercado de pernas para o ar nesses últimos 12 meses. E a Vortigo vive isso no seu dia a dia, né? E como você falou, isso passou a ser hoje parte da cultura da empresa. Que pontos que você sentiu que realmente fortaleceram e tem sido trabalhado para ser esse diferencial tão grande? Sendo que todo mundo não está reunido numa sala, né? Acho que o fato da gente ser uma empresa de tecnologia facilitou muito as coisas. E o perfil dos nossos profissionais também, né? A gente atua hoje com o Discord, que é uma ferramenta de comunicação, onde a gente estabelece canais e vias de comentar. E essa ferramenta é uma ferramenta que ela foi desenvolvida para game, né? Então, a ideia dela era um ambiente de game para as pessoas estarem jogando e conversando enquanto jogam, né? E se comunicando e falando entre tópicos. E foi uma ideia que surgiu de um desenvolvedor nosso. Quando estava discutindo qual ferramenta da comunicação, ao invés da gente buscar uma ferramenta tipo Teams, né? O próprio Slack, que já é mais popularizado no meio corporativo, a gente falou, não, eu acho que essa aqui nos atende. A gente acabou aderindo o Discord e para nós funciona super bem. Então, eu tive em empresas mais tradicionais onde existia um movimento de tentar exercitar para que as pessoas se adequassem àquele canal. E aqui é muito natural. Então, essa comunicação assíncrona dentro do ambiente remoto, eu acho que é um ponto onde a gente se diferencia. E às vezes a gente nem percebe que a gente se diferencia, a gente só percebe quando alguém novo chega e comenta. Né, que a nossa comunicação ali é síncrona, que funciona bem, que as pessoas interagem no canal, tudo acontece de uma forma muito orgânica, assim. Então, esse ponto do trabalho remoto, da gente ter uma inclinação maior a tecnologias, a gente ter um time que explora ferramentas e possibilidades de ferramenta, eu acho que essa é a nossa maior facilidade diante de outras empresas que tiveram, de fato, que fazer um processo de migração. Quando a gente olha para a nossa produtividade, ela cresceu na pandemia, né? Porque as pessoas estavam em casa, então tem um nível maior de concentração para fazer as coisas e tudo mais. Então, ela cresceu. A gente só tem que ter um cuidado também, porque a gente não está no perfeito cenário de trabalho remoto, né, Monteiro? A gente está ainda em pandemia. Então, o que a gente tem é uma estrutura de trabalho remoto forçada, onde as pessoas estão privadas de outras atividades, de outras interações, né? E à medida que você evoluir para um cenário onde a pandemia cessa e você tem o trabalho remoto, daí como uma proposta muito mais de valor, aí você consegue, de fato, explorar e viver isso de uma forma mais leve, né? Aqui a gente cuidou bastante com a saúde mental das pessoas, por conta de muitas horas na frente do computador. Eu nunca vou esquecer que a gente fez uma interação, assim, com os nossos devs, e um dev falou, eu gosto de codar e eu gosto de jogar. E quando eu não estou jogando e codando, eu estou estudando, ou alguma coisa sobre código, ou alguma coisa sobre game. Então, quanto tempo essa pessoa fica na frente de um computador, e o nosso cuidado para que ela faça as pausas adequadas, para que ela tenha um ritmo de trabalho saudável e tudo mais, né? Acho que é um pouco disso. Você tem um calendário para tratar isso? Então, como é que você consegue gerir isso no dia a dia para que justamente esse estresse
do projeto, de entregas, não consuma demais essa energia dessa equipe? Eu acho que esse é um ponto importante, Monteiro. Quando você está no ambiente físico, está todo mundo junto. Então, você tem como olhar quando você está saindo do escritório, que tem uma luz acesa e que as pessoas estão lá já há um tempão, que elas vão ficar. Você está vendo que as pessoas estão num ritmo de trabalho mais acelerado. Quando você vai para o remoto, o profissional chega, conversa com a gente, tem uma agenda de integração, e depois ele vai entrar na squad, onde ele vai atuar lá com a tribo, e ele vai ter interação com aquelas pessoas ali. E são aquelas pessoas que vão garantir a qualidade do trabalho, né, a qualidade da rotina daquele profissional, e tá percebendo o ritmo, como está a organização dele diariamente ali, se está extrapolando, né, como estão os níveis. E eu digo aqui, acho que é uma das coisas que a gente sempre diz, é que a gente não tem como lavar a escada de baixo para cima, né? Então não adianta eu chamar todas as pessoas da empresa e falar, olha, vocês têm que fazer isso, isso e aquilo, se isso não estiver muito bem trabalhado com quem está à frente, né? Então, com quem está à frente dessa operação. Então, são temas que a gente trabalha com agendas específicas com as lideranças, com as pessoas-chave que estão à frente do projeto, né? A gente tenta cuidar muito bem desse primeiro grupo, para que esse grupo desdobre e leve esse cuidado para a célula que ele está e que ele está interagindo. Porque a gente não tem como, não tem aqui na Vortic uma estrutura de microgerenciamento da rotina das pessoas e do trabalho das pessoas. Esse modelo não funcionaria para nós, nem para os nossos profissionais. Então, a gente tem agendas de debate livre. Hoje, uma das coisas que a gente está implementando é o Vise, né? O Vise é um aplicativo que a gente está produzindo internamente, com um time de desenvolvedores em formação. Vai ser um aplicativo lançado inicialmente no mobile e numa plataforma híbrida, né? Para explorar o Flutter, que é uma linguagem que está crescendo bastante no mercado. E esse aplicativo ele tem duas funcionalidades inicialmente. Uma delas é o termômetro. Foi uma ferramenta que a gente fez a votação dentro da empresa para escolher o que a gente ia colocar de funcionalidade nesse super app da Vortic, né? Inclusive Vise de remeter a fácil, né? E Vortic, assim, também. A questão é... E é um termômetro interno? O que ele vai medir? É um termômetro interno para medir a satisfação das pessoas, né? Então, a gente se inspirou quando a gente estava pensando em jogar as ideias. Eu não sei se as pessoas... Eu gosto de assistir bastante Big Brother, principalmente na pandemia, e existia um termômetro que as pessoas colocavam como elas estavam naquele dia, uma carinha feliz, uma carinha triste e tudo mais. E a ideia é que a gente tenha esse termômetro para os profissionais da Vortic. Então, que a gente tenha uma medição que não seja algo, por exemplo, uma pesquisa de clima que eu faço anualmente ou semestralmente, mas que eu faça aquele processo real-time para saber qual o nível de satisfação daquelas pessoas, né? Então, a gente vai criar uma escala e, a partir dessa escala, eu vou ter como criar um mapa, né? Um mapa de calor, de quais as pessoas que estão com um nível maior de satisfação, um nível maior de insatisfação, o que elas têm em comum, elas estão no mesmo projeto, será que tem algum problema nesse projeto, será que tem alguma coisa que eu preciso atuar? Então, essa é uma das funcionalidades desse aplicativo, e a outra é um feedback anônimo, porque a gente precisa saber o que está acontecendo nas squads, o que está acontecendo nos projetos, tanto o que é para bom, tanto o que for para ruim, que a gente precisa atuar de alguma forma. Então, essa é uma ferramenta que a gente vai considerar essencial para a gestão. Hoje, os nossos profissionais são embaixadores da nossa cultura, então eles reportam para a gente muito as situações. Então, isso acontece comigo, isso acontece com os sócios, está escrito no nosso playbook, que é o que a gente espera das pessoas, que quando algo não está legal, que elas levantem a mão e comuniquem, que elas levantem a mão e falem, e isso acaba se desdobrando muito facilmente na prática e acaba acontecendo, assim. E aí a gente vai ter um aplicativo, então, caso alguém não esteja confortável para trazer, vai ter uma ferramenta que vai possibilitar o feedback anônimo, e a gente também vai ter uma forma de medir o nível de satisfação das pessoas e aí descobrir, né, quais são os fatores de sucesso. Então, putz, eu tenho uma equipe aqui onde as pessoas estão muito bem durante vários dias e eu tenho uma outra equipe que está com algum problema. Como que a gente pode atuar? Alguma estrutura do projeto? Enfim, o que é nosso, né? Eu vejo inúmeros benefícios ali nas duas frentes, sem dúvida nenhuma, né? Porque o modelo, como ele está estruturado de um desenho de squad, e estão todos remotos, quer dizer, acho que o líder dessa squad e a equipe toda, todos os dias consegue ter uma temperatura, porque é aquela história, né? Nós somos seres humanos. Um dia você acorda motivado, com um pique a 1000 por hora, outro dia alguma outra notícia ou algo passou e você não está na mesma vibe, você está com...
quem está liderando aquela squad ter um pouco dessa temperatura ajuda em como eu vou me comunicar e como é que eu vou cobrar e atuar, né? Acho que é muito interessante porque, de novo, é muito diferente de estar todo mundo entrando fisicamente numa sala, num ambiente, eu estou olhando para todo mundo e aquela história, você bate o olho e só de olhar eu já sei às vezes, né, o perfil, como é que está cada um deles. O termômetro pode ser um grande, grande apoiador e um alicerce para isso, né? Com certeza, com certeza. Essa é a ideia, né? E até descobrir o que gera valor para a nossa galera, descobrir ou consolidar o que a gente tem ideia de geração de valor, né? Mas aí eu Então, vou já cutucar um ponto. Você disse que é um produto que foi desenvolvido dentro de casa, ou seja, a ideia daqui a pouco é disponibilizar e deixar ele como uma solução para o mercado, para outros com clientes? certeza, é um produto que está sendo desenvolvido, né? A gente fez um desenho inicial e fez uma parceria com uma outra empresa para trazer esses desenvolvedores em formação. Então, é uma iniciativa que cobre várias frentes. Então, uma é uma ferramenta que gere valor para as pessoas e que esteja alinhada com a cultura da empresa. A outra frente é desenvolver profissionais para o mercado, então a gente absorveu aí 5 profissionais de um curso de iniciantes dessa linguagem para ajudar eles com uma experiência real de trabalhar num projeto, e uma terceira frente seria, assim, comercializar colocar esse tipo de produto no mercado depois. Então, quando a gente faz um produto, a gente já pensa nele para nós e para atender outras dores, né? Porque vento que bate lá, bate cá também. Então, provavelmente a nossa dor, ela não está sozinha, né? Nessa frente, ela é dor de outras empresas também. E não tenho dúvida de que, assim, voltando ao tema, né, a atuação remota é uma realidade que veio para ficar e que vai engolir a grande maioria das empresas. Então, de novo, né, você ter uma plataforma, uma ferramenta que ajuda nessa temperatura de todas as equipes, vai ser muito, muito interessante. Tem um diferencial a mais, né, nesse cuidado, porque a Vortigo já atua com profissionais fora do Brasil, em outros mercados, em outros países, e acho que isso para você aumenta ainda mais essa responsabilidade, né, de você medir, de você analisar pessoas que estão em outros países, né? A pandemia, ela acabou rompendo algumas barreiras, né, barreiras que elas não existiam em termos de tecnologia e sistema, eram barreiras de comportamento para o trabalho remoto, e a gente percebeu que os nossos profissionais agora, eles estavam disponíveis para trabalhar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e a gente também poderia trazer pessoas para entregarem os nossos times aqui de qualquer lugar do Brasil, né? Então, hoje a Vortigo, a gente tem profissionais atuando em todo o Brasil, a gente tem profissionais no Piauí, a gente tem profissionais em Manaus, a gente tem profissionais no Distrito Federal, a gente tem algumas células, assim, a gente brinca, e o perfil de tecnologia é bem engraçado, o pessoal começa a trabalhar, gosta, e ele traz os amigos, e a gente fomenta, inclusive, isso, que ele traga os amigos para trabalhar com a gente, isso pra gente é atrativo pra caramba, assim, e é isso, tem esse desafio, você tá com squads, onde as pessoas estão trabalhando diariamente juntas, construindo produto, e talvez elas nunca vão sentar numa mesa de bar para tomar uma cerveja no final do dia ou para conversar, né? Então, como que você cria, como que você fomenta esse ambiente para ele ser mais descontraído, para ele ser mais leve? Uma das frases que a gente sempre diz aqui é que a gente contrata pessoas super inteligentes para entregar soluções de alto nível de complexidade e de alto valor agregado ao nosso cliente, né? Então, como que a gente descomplica as relações humanas e deixa toda a complexidade para a parte técnica do trabalho? Acho que esse é o nosso maior desafio. Com certeza a ferramenta vem para agregar nisso, para nos ajudar a medir, a avaliar, entender o que pode estar acontecendo, medir as ações que a gente faz também, o que gera valor e o que não gera, né? Faz parte dos nossos desafios e essa ferramenta vai nos apoiar bastante nesse sentido. Muito bom, Gabi. É um privilégio, um prazer estar aqui nesse bate-papo contigo. Aliás, relembrando com todos, esse foi um tema que a gente discutiu muito na pauta, qual seria o primeiro assunto do nosso Vortigo Talks, e é uma alegria começar falando de um tema tão importante, tão marcante como talentos, recursos humanos, num período, num momento tão complexo que a gente está hoje do mercado. Então, de novo, agradeço a tua participação e eu queria deixar essa última pergunta aí nesse desenrolar todo, que é, qual é a sua visão agora? Quais os desafios que a gente tem nos próximos anos no nosso mercado, nesse segmento? Perfeito, Monteiro. Eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme trocar essa ideia aí contigo. E o nosso maior desafio, acho que é o desafio de
todas as empresas do segmento de tecnologia, mas é formar profissionais, né, para suprir as necessidades do mercado. Então, acho que essa é uma frente que a gente precisa atuar e a gente está fortemente comprometido com isso também. Muito bom. Então, mais uma vez, obrigado. Foi um privilégio esse bate-papo todo e eu vejo vocês no próximo Vortigo Talks.